Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Cast Money, esse que é o podcast da CM Capital. Eu sou Fabiana Ortega, jornalista aqui da corretora, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre imposto de renda. E para isso, a nossa convidada especial de hoje é a contadora Alice Porto, também conhecida como contadora da Bolsa. E antes da gente seguir aqui para o nosso bate-papo, lembro vocês que Cast Money está disponível no Spotify às quintas-feiras, às 6 horas da manhã e aos domingos, a partir das 5 horas da tarde, no canal da CM Capital no YouTube, no formato videocast. Alice, é um prazer recebê-la, ainda mais nesse período de declaração de imposto de renda. Seja muito bem-vinda ao Cast Money. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, clarear para as pessoas esse tema, esse assunto, esse universo que muitas pessoas acham que é espinhoso, mas não é, é só detalhado. Então, o nosso intuito aqui hoje é a gente tentar esclarecer os pontos principais de dores aí e eu espero conseguir ajudar todos vocês. Exatamente, é por aí que vai a nossa conversa. Então, a gente lembra, né, que a entrega de declaração do imposto de renda, o prazo ainda está aberto, vai até 31 de maio agora de 2024, referente ao ano calendário de 2023. E nessa época, principalmente os investidores, né, as atenções aí se voltam ao sobe e desce do mercado, mas também de fazer uma declaração correta, com os documentos corretos, separar tudo o que é preciso para não ter problema com a malha fina, com o leão mais para frente. Então, para a gente começar, sempre surgem diversas dúvidas nesse período, em especial também quando se fala em declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. Então, se você puder esclarecer para a gente essa diferença que geralmente bate aí na cabeça dos investidores, dos contribuintes, né, o que vale a pena, então, considerar nesse momento de fazer a declaração. Você começou com uma das melhores perguntas para quem está iniciando, ou então a pessoa ela não se atenta direito exatamente a essa dúvida que ela tem. O que é pagar, o que é declarar? Qual é a diferença, né? Pagar, gente, é tirar do bolso. Declarar não é tirar do bolso. O que isso quer dizer? Vamos lá. A tributação de bolsa, ela é ao longo do ano. Então, todos os meses, assim como a gente para poder fazer as finanças pessoais, onde que você vê quanto que você recebeu, quanto que você gastou, quanto que você vai investir, ou para quem é mais avançado, é quanto que recebeu, quanto que vai investir, quanto que vai gastar, né? A pessoa já pensa no investir antes. Mas enfim, nesse universo de finanças pessoais, deve-se ser inserido o hábito de fazer os cálculos das operações de bolsa, porque mesmo que o investidor só tenha comprado, ele precisa atualizar a carteira dele. Caso ele tenha vendido, é necessário calcular esse resultado da venda, que pode ser de 3 naturezas. Pode ser um lucro isento, que não tem imposto, mas vai precisar ser inserido na declaração. Um lucro tributável, que vai ter imposto e é mensal. Então, a guia DARF, que é o documento pela qual se recolhe o imposto, ele vence todo mês. Por isso que a tributação é ao longo do ano. Se foi prejuízo, tem que ser compensado no mês seguinte. Então, é importante essa visão mensal da tributação para poder apurar e pagar. E uma vez por ano, que é o período agora, que vai ser declarado todos esses levantamentos, seja de prejuízo, seja de DARF quitada, seja de carteira atualizada, e tudo, proventos também tem que entrar. Então, declaração anual, ela é para cunho informativo. Ali não se paga nada referente à bolsa. Por quê? Porque pressupõe, né, se a pessoa é uma pessoa responsável, se ela já sabe disso, de que ela já fez ao longo do ano. Então, pagamento é ao longo do ano. Declaração, uma vez por ano e só para cunho informativo. Certo. E quais são os critérios para fazer esse pagamento ao longo do ano, mensal, né? Existem alguns critérios para fazer esse recolhimento, esse pagamento mensal? Sim. A gente tem um enorme privilégio na Bolsa Brasileira, que é somente pagar quando tem lucro e depois que já bateu prejuízo. Então, ou seja, lucro líquido. Não é o lucro bruto daquele mês, é o lucro líquido da vida do investidor. É um privilégio da legislação brasileira para tributação. Estados Unidos até então não tinha, até que vai passar a ter esse ano, vai poder compensar prejuízo, mas até então não tinha. Então, essa compensação de prejuízo, ela tem que ser feita caso o investidor queira pagar menos imposto. Fabiana, você deseja pagar menos imposto? Claro. Claro, né? Todo mundo deseja. Então, esses critérios ali, em primeiro lugar, é fazer o levantamento desses resultados da venda, porque caso seja prejuízo, tem que ser levantado para ser abatido. Caso seja lucro tributável, vai bater o prejuízo. Enquanto ele não zerar, não tem imposto. Então, o pagamento de imposto na Bolsa, ele, de fato, ele é um atestado de que você
virou, que você foi para o gain, seja um buy hold ou seja um trader, não importa, porque você já bateu os prejuízos anteriores. E uma outra premissa muito importante disso é que tem que atualizar a carteira. O que é isso? Quando você não vende, você só compra o ativo, muitas pessoas tendem a pensar, não preciso fazer cálculo, eu só comprei. Não vai ter imposto, não vai ter prejuízo para apurar. Porém, se você não atualiza a carteira com o custo de aquisição, e às vezes é um ativo que você já tinha, você aportou, e não faz ali a média ponderada, quando você for vender, você não consegue apurar o resultado. Né? Então, acho que as premissas, elas vão sempre recair quando houver movimentações, sejam elas de compra, sejam elas de venda. Tá certo. Falando agora dos critérios de obrigatoriedade em específico para o investidor, né? Toda ano a Receita traz alguma novidade, claro que nem sempre não é obrigatório, mas a gente vem acompanhando mudanças. 2023 foi bastante emblemático, né? Teve diversas mudanças aí, tanto para o contribuinte de forma geral, também para os investidores. Então, falando agora em específico para investidor, a gente tem novidade agora para 2024? Não houve nenhuma novidade referente comparada a 2023, porque de fato, até 2022, todo e qualquer investidor de bolsa era obrigado a entregar a declaração anual. A partir de 2023, a Receita Federal fez essa alteração de que não é mais todo mundo obrigado, é somente as pessoas que venderam no total do ano acima de 40 mil, tiveram uma única guia DARF ao longo do ano e tem um terceiro item que a Receita suprimiu, não só na coletiva de imprensa, mas na instrução normativa, ela não fala sobre isso, mas quem pretende compensar prejuízo somente poderá exercer esse direito de compensar caso entregue a declaração. Então, quem pretende compensar prejuízo, pretende pagar menos imposto. Ou seja, todo mundo quer compensar prejuízo. E na renda variável, uma hora ou outra, a gente vai ter prejuízo. Então, eu acho que o ponto importante é ficar atento a essa supressão da Receita Federal, de que ela não fala isso claramente, mas se você faz consulta individual, como eu te disse aqui que a gente faz lá na empresa, ela deixa isso muito claro e ela usa o verbo pretende. Por isso que eu estou usando o verbo pretende. Quem pretende compensar prejuízo tem que entregar a declaração anual. Então, para o investidor de bolsa, ano passado também estava suprimido. Eu achei que poderia ser porque a Receita colocou novas regras e às vezes ela não se atentou. Imaginei que nesse ano ela corrigiria e daria uma luz, uma atenção a isso. Também não informou. Então, acho que é muito importante você que está assistindo aqui compartilhar esse podcast para o seu amigo investidor, porque essa informação você não vai ver em qualquer lugar. Né, de que quem pretende compensar prejuízo, ou seja, quem pretende pagar menos imposto, é obrigado a entregar a declaração anual. Isso a gente está falando para o investidor de bolsa brasileira. Né? Então, nos outros aspectos, teve algumas mudanças de valores, né, de limite. Alguns limites mudaram um pouquinho, outros mudaram muito. Né? De patrimônio era 300 mil, passou para 800 mil. Mas isso aí é para o contribuinte, vamos dizer assim, geral. Mas para a bolsa são esses 3 critérios muito importantes. Vendeu acima de 40 mil no ano, é obrigado a entregar a declaração anual. Teve uma única guia DARF ao longo do ano, também é obrigado a entregar a declaração anual. E pretende compensar prejuízo, também é obrigado a entregar a declaração. Legal. E no caso de quem faz day trade, né, aquela operação de compra e venda de um ativo no mesmo dia, tem alguma instrução diferente, algum cuidado específico ou não para fazer a declaração? Olha, não vai existir nada específico. O que tem que ter uma atenção maior, um cuidado mais especial, é que as operações day trade, normalmente, elas vão acontecer com mais frequência, né? Ele vai fazer mais ordens de compra e de venda. Então, esse cuidado com o cálculo, com a apuração mensal, é fundamental que seja feito. E aí, Fabiana, por 2 motivos. O primeiro motivo é o que menos engaja, mas para mim é o mais importante, para você ter um controle da sua performance. Porque senão, como que você vai reforçar a estratégia que você está, ou então reformular, mudar para poder ter melhores resultados. Então, assim, gerenciamento é fundamental. E a gente só consegue gerenciar, mudar de atitude, aprimorar, se a gente analisa o que aconteceu. Né? Mas eu sei que isso aí, o brasileiro não é muito pego por isso. Ele é mais pego pela penalização, pelo bolso. Então, agora vamos para o segundo motivo que é importante, que é para você ter nessas apurações todos os prejuízos levantados para poder abater nos lucros, porque é um sobe e desce, é lucro e prejuízo, o que importa é o bolão final, né, depois de todos os abatimentos. E lembrando que a alíquota de day trade é sempre 20%, diferente da de swing trade, que é 15%. Então não tem uma obrigatoriedade em específico, no caso, para day trade, no caso tributário? Nenhuma obrigatoriedade específica. Talvez tenha uma única diferenciação na declaração anual, que é o IRRF acumulado, aquele imposto de renda retido na fonte, que para day trade, nas notas de gain, é 1%,
para swing trade é 0,005%. Esse IRRF, se ao longo do ano esse trader não teve DARF para poder abater o IRRF, ele não consegue levar para o ano seguinte para abater e não consegue pedir restituição na própria declaração, como no swing trade consegue. Então, ele tem que fazer um processo de perde-comp, um processinho administrativo, um preenchimento ali no site da Receita Federal para reaver esse IRRF. Então, você instigando um pouquinho mais, então não tem diferença nenhuma, não. Tem essa pequena diferença do IRRF na declaração que o day trade não consegue, então, restituição pela declaração. Swing trade consegue, ele tem que fazer perde-comp. Legal, a gente falou bastante aqui de bolsa de valores, investimento em renda variável, day trade e renda fixa não é para ser esquecida também, né? Olha, eu tenho uma analogia, um personagem que eu trago para as minhas explicações para as pessoas não esquecerem, que é a seguinte, a Jaque. Você conhece a Jaque? Ainda não. Ainda não. Conhecerás agora. Jaque tem que entregar a declaração anual, coloca tudo nela, correto e completo. Então, a Jaque, ela tem que estar no imaginário da pessoa que entrega a declaração, porque às vezes ela foi obrigada a entregar a declaração anual por algum critério específico. E ela foca só naquele critério. Eu fui obrigada só por causa desses critérios de bolsa. Então, eu não vou colocar minha renda, não vou colocar meu patrimônio, não vou colocar meu carro, não vou colocar meu apartamento. Ou então, ela foi obrigada por critério de patrimônio. Patrimônio 31/12 acima de 800 mil. Não, então eu não vou colocar minhas operações de bolsa. E não é assim que funciona. Uma vez que você caiu em algum critério de obrigatoriedade, todo aquele universo de renda e de despesa tem que entrar na declaração anual. E o motivo é muito simples. Vai dar distorção de patrimônio. Então, se você insere só os investimentos em bolsa, mas não insere todas as fontes de renda, não insere todo o seu patrimônio, na hora que a Receita Federal vai fazer ali o balanço, o estudo da sua declaração anual, vai dar inconsistente. Às vezes não vai ter entrada suficiente para o valor que está investindo em bolsa, ou se você coloca tudo, menos a questão da bolsa, a Receita Federal não vai entender, mas de onde apareceu esse dinheiro aqui? Que às vezes foi de um gain que você teve na bolsa. Então, a Jaque tem que ficar amiga de todo mundo, já que é obrigada a entregar a declaração, informa tudo nela. Tá ótimo. Então, já que a gente falou dos critérios de obrigatoriedade, assim, gerais, né? Se vocês tiverem um deles, já tem que declarar os investimentos. É recomendável, né? Fazer essa declaração. Vamos repassar, então, quais são os principais critérios de obrigatoriedade, falando assim, geral, não necessariamente para o investidor, né? Hoje, a Receita exige quais são os critérios para o contribuinte fazer a declaração. Vamos lá, são 4 aspectos, cada um tem 3 critérios. Então, o aspecto de bolsa, a gente já falou dos 3 critérios, né? Que é a venda acima de 40 mil, uma única DARF ou pretende compensar prejuízo. Para quem tem offshore, para quem tem recursos lá fora, quem tem trust passa a ser obrigado a entregar a declaração anual. Quem pretende atualizar os ativos para o valor de 31/12, então foi uma brecha, uma coisa que eu nunca vi antes, Fabiana, que é o seguinte: pagar imposto sem vender. Eu nunca vi isso na bolsa. Nunca. E a Receita, ela deu essa possibilidade, mas ninguém vai querer essa possibilidade de pagar imposto sem vender. Opa! Mas o que ela fez, então, para ser atrativo? Ela permitiu uma alíquota menor. Então, a alíquota para investimentos no exterior, que fica em média 15%, 90% dos brasileiros vão estar nessa faixa de 15%, quando você vende o ativo com lucro, você teria que pagar 15%. Mas se você quiser já antecipar esse imposto, a Receita Federal está te permitindo que você pague só 8%. Então, caso você tenha algum ativo lá fora que esteja muito valorizado e a perspectiva é que ele não caia, talvez seja interessante trazer esse ativo para o valor de 31/12. Então, você vai pegar a cotação de 31/12. Na declaração anual tem lá um campinho novo, um quadradinho que você flega, deseja atualizar para o valor atualizado de 31/12. Você flega, aí vai ter um monte de link para você preencher mais outros 2 formulários. Mas é uma análise muito individual, tem que ser feita com muita cautela, tem que ser feita separadamente por cada ativo para ver se vale a pena. Então, esse foi um dos critérios. Você deseja aproveitar esses 8%, ao invés de pagar 15%, que ali está especificado atualização para valor de 31/12, tem que entregar a declaração. Quem tem ativos em controlado, é um caso bem específico, e deseja trazer para a pessoa física, também é obrigado a entregar. Então, a gente repassou 2 aspectos: Bolsa Brasileira e investimentos fora. Os outros 2 aspectos restantes, eles são os aspectos de sempre, que é renda e patrimônio. Então, no de renda, quem tem rendimentos tributáveis, ali o salário, que tem o tributo, ano passado era R$ 28.559,70, esse ano é 30 mil e alguma coisa. Teve uma
um pequeno ajuste. Rendimentos isentos e não tributáveis, como aposentadoria, rendimento de poupança, passa a ser um limite de 200 mil ao ano. Antes era um limite bem menor. Então, esse aí teve uma mudança substancial. Então, vamos dizer assim, que é a categoria dos rentistas, né? Antes tinha um limite bem menor e agora passa a ser 200 mil. E renda rural, ano passado era 153 mil, esse ano teve um pequeno reajuste também, que são os 3 aspectos de renda. Para patrimônio, a gente também teve uma mudança muito considerável. Quem teve patrimônio até 31/12 de 2023, ou melhor, não é até 31/12, é a foto do Réveillon. Onde você passou o Réveillon, Fabiana? Em casa. Em casa. A gente vai ficando mais velha, a gente passa em casa. Nada melhor. Bom, tudo bem, mas teve a virada, mesmo que foi em casa. Aquele momento ali, se a gente batesse uma foto da Fabiana patrimônio, aquele momento ali é que você olha qual que é o total do seu patrimônio. Isso vale para bolsa, vale para carro, vale para casa, ações de empresa fechada, caso você é um empresário, não importa. Tudo que vai em bens e direitos ultrapassou 800 mil, fica obrigado a entregar a declaração. E os outros 2 aspectos têm a ver com imóveis. Caso você venda um imóvel com lucro e você tenha que pagar o imposto, também é obrigado a entregar a declaração. Ou caso você se aproveite daquela isenção dos 180 dias, quando você vende um imóvel, mas compra outro dentro do prazo de 180 dias, também fica obrigado. Então, assim, só repassando rapidamente, 4 aspectos. Bolsa brasileira, investimentos fora, que são os offshores, renda e patrimônio. Caiu em um desses 3 critérios que eu expliquei, respondeu sim para um único, tem que entregar a declaração, mas não só entregar. Lembrando da Jaque. Jaque tem que entregar, tem que colocar tudo correto e completo nela. Perfeito. E você acompanha bastante de perto aí as dores dos investidores nesse período de entrega de declaração do imposto de renda. Qual costuma ser os principais erros que você vê de perto aí, que dá pra gente destacar aqui e de repente ser ponto de atenção para quem vai fazer? Não, eu acho ótimo levantar os principais erros para poder já eliminar. Quem está ouvindo aqui já elimina. Fala, assistir o podcast da CM Capital, o Jaque e mais esse. É o Post Money, como é que é o nome do podcast? Cash Money. Cash Money. Nossa, não, eu ouvi o Cash Money, então assim, esses erros eu não vou cometer. Quais são esses erros? Primeiro, não entregar a declaração. É um erro básico, gente. É um perigo, porque você perde o direito de compensar prejuízo, e aí quando você tiver imposto, vai pagar imposto a mais, imposto desnecessário. Você vai ficar correndo risco com a Receita Federal, você perde o controle do seu patrimônio. Se você estiver dentro da obrigatoriedade, vai ser fiscalizado, enfim. Tem que entregar a declaração anual. Eu acho muito importante, mesmo que não caia em nenhum dos... Se tiver em algum critério, não preciso nem te falar que vai ter penalidade, né? Mas mesmo que não esteja em algum critério, o fato da pessoa já ser um investidor, já está no momento dela começar a olhar para esse universo e já ter esse controle. É muito importante. O segundo erro, não compensar o prejuízo, porque aí vai pagar imposto a mais. O que eu vejo, isso acontece muito no meu direct, que a gente tem ali no direct do Instagram, Contadora da Bolsa, se vocês quiserem lá, um canal de dúvidas. Então, a gente tem um time na qual lê a dúvida, procura o conteúdo que responde àquela dúvida, porque eu tenho tanto conteúdo, a gente faz tanto conteúdo, que vai ter algum que vai responder exatamente a sua dúvida. E ela direciona para esse conteúdo. E muitas pessoas chegam, eu até pedi para taguear. Tagueia todos que chegam falando, paguei imposto a mais porque esqueci de compensar prejuízo. Paguei imposto a mais porque eu achei que o prejuízo de ETF não compensava com o lucro de BDR. E aí a gente foi tagueando e eu fiquei assustada a quantidade de pessoas que pagam imposto a mais. Esqueceu de compensar o IRRF, esqueceu alguma instituição que operou e nela teve prejuízo, porque a apuração é por CPF. Sim. Então, esse é o segundo erro, é não estar atento à compensação do prejuízo. O terceiro erro também tem a ver com pagar a mais, que é não aproveitar a isenção dos 20 mil. E eu achei que não tinha isenção e acabei pagando imposto. E agora, como que eu faço para reaver? E aí, também aquele processo administrativo, no mesmo programinha da Receita Perde Comp, aquele mesmo que a gente falou atrás do IRRF, e é uma trabalheira danada, assim. Aí tem uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Vamos começar pela ruim para depois ficar mais tranquila. Demora até 5 anos para a Receita te restituir. Quer boa agora? Sim. Mas ela restitui. Que bom, né? Não, e corrigido pela taxa Selic, tá? A véia tinhosa, eu chamo a Receita Federal de velha, né? Cada um tem um personagem na bolsa, entendeu? Por exemplo, DARF, normalmente as pessoas falam o documento DARF. Mas dentro da norma culta do português, eu posso falar a guia DARF, eu posso falar a DARF, né? Então, eu personalizei a DARF ali,
A gente tem a Jaque, que é para te lembrar do correto e completa, né? E a gente, cada hora, e a véia da Receita Federal, que é aquela bem acompanhada. Aquela coisa assim, sabe aquela véia gananciosa, assim, sabe? Que não passa a herança direito, e que pão duro e tudo, mas não é desonesta. Ela não é desonesta. Aquilo que ela deve, ela restitui, sabe? Ela paga, ela demora, né? E ela vai dificultar um pouquinho o processo ali, porque o pé de compra é bem chatinho de preencher. Mas ela paga. A veinha, no final, ela vai pro céu, sabe? Ela é honesta, ela só é tinhosa. E você citou aqui os pontos, né? Os principais erros que quem precisa declarar imposto de renda costuma cometer. E se a gente falar agora, a gente está praticamente aí na reta final, faltando menos de um mês para a entrega da declaração do imposto de renda. Então, quais dicas você pode dar para quem, enfim, ainda não juntou os documentos, não se preocupou em sentar e preparar a declaração, caso vá fazer a declaração por conta própria? Então, o que você recomenda para quem está nessa fase? Tá bom, vou tentar ser suave, tá? Tá bom. Por que você não entregou a declaração ainda, meu amigo? Cada dia que está passando, você está suando mais, você está perdendo um cabelo. Se você fez implante de cabelo, então você está perdendo o dinheiro da cirurgia, entendeu? Está perdendo o botox ali, porque você está ficando preocupado. Eu acho que o ponto toda vez que a gente vai deixando para a última hora, e por ser uma atividade extremamente desagradável para 99% das pessoas, isso vai te gerando uma tensão que vai te tirando energia para outras áreas da vida. Então, a declaração anual, a minha sugestão já vai recolhendo documentação durante o ano, fazendo os cálculos, tendo esses cálculos feitos durante o ano. O nosso escritório faz esse acompanhamento mensal, ano a ano. Para você ter ideia, em outubro, eu já começo a renovar os meus clientes do ano seguinte. A gente já começa a enviar o link e falar, para ano que vem a gente já te acompanhar, a gente já vai renovando, porque esse acompanhamento ele é muito importante ser feito mensalmente. Mas ok, então agora que eu fui suave, não foi? Foi. Fui bem suave, né? Agora então que eu já dei a lição de moral ali, porque tudo a gente tem que aprender na vida, vamos para a parte prática. Não fez nada? Ok, aquilo que a gente não fez, a gente vai fazer. Porém, ainda não está em atraso, né? Porém, em cima da hora. Recolher toda a documentação de todas as instituições financeiras pela qual operou. E hoje é muito difícil a pessoa ser monoconta, é uma coisa assim, né? A pessoa gosta de ficar ali transitando num monte de instituição, é uma loucura, né? Mas se transitou em mais de uma instituição, se o seu CPF passou por outra instituição movimentando na Bolsa, tem que recolher toda essa documentação, que são as notas de corretagem e o extrato, Fabiana, ele é interessante para você checar se todas as notas estão em mãos. Ou se você participou de algum IPO, só aparece no extrato. Exercício de direito de subscrição, o valor que foi exercido também só aparece no extrato. Então, o extrato, ele é um documento importante também. Fazer essas apurações mensais, ter elas todas feitas. Caso tenha DARF, pagar em atraso, vai ter juros e multa. Né? A pessoa está na bolsa para ganhar dinheiro e ela está atrasando imposto e morrendo em juros e multa, né? Completamente contraproducente, assim. É uma coisa, né? Cai de embate, assim, um para o outro, né? Se a gente tem um objetivo, a gente tem que fazer tudo para que esse objetivo caminhe. Mas tudo bem. Antes pagar em atraso do que ficar devendo para a Receita e depois ter uma fiscalização. Fez toda essa apuração. Pagou todas as guias DARFs em atraso, caso tenha. Aí é preencher a declaração com bastante calma. Nunca pelo aplicativo, gente. A pessoa fala, mas eu posso usar o aplicativo da Receita? Eu falei assim, mas você pode ter desatenção no preenchimento da declaração? Não pode. Então, logo, não pode usar o telefone. O telefone da gente, aquilo ali é um buraco negro de distração. É um ambiente de desatenção pura. Além do que, tem alguns campos, dependendo do tipo de operação de bolsa, que não tem no aplicativo para você preencher. E aí a pessoa, às vezes, começa a preencher o aplicativo, vê que não tem um campo, vai tentar migrar para o programa desktop, não consegue fazer importação do que já preencheu. Então, assim, já vai direto no programinha Época das Pedras, né? Porque você tem que fazer download. Sim. Né? E preenche por ali com bastante atenção. Uma única vírgula errada, um único zero indevido, um único menu ou campo que você se confundiu é malha fina. Então tem que ter muita atenção, né? E aí pegar esse aprendizado todo e ter uma assessoria especializada como a minha, alguém que é experiente, especialista em fazer, ou se você mesmo resolva fazer, contar com o meu time, com as minhas redes sociais, a gente vai tentar ajudar e sempre fazer com antecedência. Você não é expert. Nós que somos expert, quando chega ali próximo do limite, já é um grande dificultador para a gente. Imagina para quem não é expert, né? Com certeza, né? E é sempre bom a gente ter essas informações para poder ajudar mesmo, né? A fazer a entrega da declaração de uma forma menos
dolorosa, né? E fazendo a entrega, enfim, né? No caso, o contribuinte, claro, se fizer tudo certinho, tudo correto, não vai ter problema com malha fina, com leão. Mas, no caso, não fazendo a entrega desse documento, quais são as penalidades? Quais podem ser as penalidades? Quem tem a obrigatoriedade e não faz o envio. É uma guilhotina, né? Vai ser decapitado. Não a pessoa, o CPF da pessoa vai ficar preso. Muita gente acha que vai ser preso. Eu falo, mas vai ser preso. O seu CPF vai ser preso. Né? Né? Não vai ser a sua pessoa física. Você não vai estar atrás das grades, mas o seu CPF vai estar. O nome técnico é pendente de regularização. E caso esse CPF entra nesse estado lastimável de pendente de regularização, por que é lastimável? A pessoa não consegue mais operar. Então, a CM Capital ela é obrigada a travar a conta ali. Não consegue fazer um Pix num banco tradicional, não consegue passar o cartão, não consegue renovar passaporte, não consegue comprar remédio controlado ali, ó. Os meninos ali não vão conseguir comprar remédio controlado. Tô brincando, gente. Mas não, você acredita? Olha que loucura, não consegue comprar remédio controlado. Na hora que você apresenta a receita, a farmácia consulta o CPF. Se está pendente de regularização, ela não libera o remédio controlado. Então é melhor fazer a entrega da declaração, garantir um ano tranquilo. A véia é muito astuta. Eu estou falando, a véia da Receita, olha para você ver aonde que ela focou na penalização. Na alma do investidor, porque o CPF é a alma da gente. A gente não consegue fazer nada sem o CPF. Financiamento de carro, você custou para escolher um veículo. Financiamento de apartamento. Você custou para conseguir lá seu kitnet, ou então seu apartamento de luxo, sua cobertura, negociou. Na hora que vai fazer o financiamento, não vai conseguir. Então, é muito eficiente a penalização da Receita Federal através desse bloqueio de CPF. E eu não recomendo para ninguém passar por isso, assim. E aí eu tenho cases, assim, engraçadíssimos. São trágicos. Eu só falo que é engraçado porque no final resolveu, tá? Pois. E aí virou, assim, um histórico de comédia. Mas o durante ali é muito aflitivo, assim. A pessoa, ela entra em desespero, porque a vida dela começa a travar toda. Então, não tem por que a gente chegar nesse ponto, né? Você tá ouvindo esse podcast, a Fabiana me fez esse convite, eu agradeço, a CM Capital está aqui para poder ajudar vocês, para que vocês não tenham essa guilhotina, essa decapitação do seu CPF. É isso aí, a gente passou então por diversas questões da entrega da declaração do imposto de renda, né, as dores dos investidores nesse período, e quero aproveitar e saber um pouco também de você, o que te fez olhar com um pouco mais de carinho ou de atenção, de repente, para esse nicho, né, para os investidores que têm tanta dificuldade, o que despertou trabalhar, né, ter essa assessoria tributária para, no caso, quem faz operação em Bolsa de Valores em especial? São 3 letras, 2 consoantes e uma vogal. Dor. Eu senti a dor. Eu tive a dor. A minha primeira nota de corretagem, ela tem data do pregão 2007. O Botox tá bem, né, gente? Ótimo. Tem bastante tempo, né? E eu me apaixonei pelo mercado. A gente estava falando aqui antes que quem entra no mercado e gosta, nossa, é muito difícil sair. Eu me apaixonei. A possibilidade de ver dinheiro, fazer dinheiro, não só naqueles investimentos tradicionais, mas correr um pouco mais de risco, com mais possibilidade de retorno, me encantou. Logo, o que eu fiz? Eu fui aprender, porque não tinha conteúdos. Não era esse mundo digital que a gente tem hoje, que você conseguia ter um monte de acesso à informação, um monte de gente ensinando. Então, eu fiz todos os tipos de operação. Eu só não fiz FIIs e FIAGRO, porque na época não tinha. Mas eu fiz opções, eu lancei termo, eu deixei uma opção virar pó, eu operei índice, eu operei dólar, eu comprei petro, Nossa, assim, eu fiz tudo. E aí, em 2008, eu tinha que entregar minha declaração, porque eu tinha um negócio familiar que eu administrava e meu CPF estava no contrato social. Gente, CPF, lembra? Decapitado, degolado, né? Então, meu CPF estava lá. Eu não podia ter problema no CPF. E eu googlei rapidamente e vi que isso daria problema. Mandei para o contador. O contador, ele era muito assíduo, sabe aquela cara coxinha, certinho e tudo? Ele começou a atrasar e eu comecei, por que será que ele está atrasando? O que está acontecendo? Até que ele me liga. Na época eu ainda atendia ligação, hoje eu não atendo não, se você me ligar, só mensagem. Ele me ligou e falou, Alice, tem um lançamento aqui que eu não estou achando a contrapartida, porque tudo na contabilidade tem um método das partidas dobradas, para todo crédito tem um débito, né? Tá. Não estou achando a contrapartida. Eu falei, qual que é? Me fala a descrição da nota aí. Aí ele falou 4 letras e 2 números. Eu falei, isso é uma opção. É uma opção que eu lancei, mas ela virou pó. E aí ele perguntou, pode quê? Eu vi que ele não entendia do mercado financeiro. Se você não entende do mercado financeiro, você não consegue aplicar as regras. Então, muito mais do que a pessoa ser um contador para conseguir fazer, ela tem que ser um investidor para poder entender do mercado financeiro.
E então, aplicar as regras. Então, foi na dor. Eu tive que fazer minha própria declaração, porque eu não podia ter esse problema no meu CPF. Como eu sou muito processual, eu sempre fui da parte de... A parte que eu mais me identifiquei na empresa foi a parte de operações, de fluxos, de estruturar mesmo. Eu criei um fluxo, eu criei uma estrutura, eu fiz toda uma padronização, fiz a planilha com fórmula, tinha 4 linhas, assim, era uma loucura, eu adorava, sempre gostei, amo planilha. E aí eu criei esse método para mim. Assim que eu terminei e entreguei a declaração, aquele alívio, né? Eu falei, tá, se eu sentir essa dor, tem muita gente que está sentindo. E aí eu lembrei que eu era formada em contabilidade e que eu não aprendi isso na contabilidade. Logo, o meu contador também não saberia fazer. Aí a imagem que eu estava dele que tinha sido destroçada voltou ao normal. Eu falei, não, gente, peraí, a culpa não é dele. Ele não aprendeu isso. Até hoje as faculdades não têm. Então foi a partir daí que eu criei o meu negócio de assessoria tributária para investidor de bolsa. Foi a partir da minha dor. Foi a partir da palavrinha aí com as 3 letras, né? Acho que toda vez que a gente vê uma dor, a gente cria uma solução para uma dor real, a coisa tende a ter aderência, né? A funcionar. Que ótimo, e a gente conseguiu hoje esclarecer então alguns pontos, né, que o investidor precisa ficar atento para fazer a entrega da declaração do imposto de renda, não ter dor de cabeça aí mais para frente. Claro que esse assunto rende ainda bastante pano para manga, se a gente pudesse esticaria aqui com a Alice para continuar esse papo, tirar todas as outras dúvidas que surgem ao longo desse período de entrega de declaração. E antes de encerrar, queria saber se você quer deixar algum recado, enfim, algum aviso, algum alerta para esse período de reta final de imposto de renda. Eu quero sim, inclusive... O aviso que eu quero deixar tem a ver com a pergunta que você fez dos erros, porque tem um erro muito importante que eu não falei, que é o seguinte: mesmo que você tenha tido toda a apuração completa, tenha pago todas as guias DAFs corretas, na declaração anual, ainda assim você tem que informar. Tá. Mesmo que você entre no site da Receita, acuse que ela recebeu essa guia DAF, esse imposto, ainda assim na declaração anual, você tem que informar. Então, casando com isso, com a minha dica principal aqui é o seguinte: é um ambiente de muito detalhe, que a gente faz uma vez por mês e uma vez por ano. E aquilo que a gente faz só uma vez por mês e só uma vez por ano, a gente não pega ali uma fluidez, a gente não pega uma experiência acumulada ali, né? Então, a minha sugestão é que vocês procurem saber sobre o meu escritório de assessoria tributária, caso se você esteja nesse momento de terceirizar essa parte burocrática, porque é muito custo de oportunidade, né, Fabiana? Esse tempo que eu estou usando para fazer a declaração, eu poderia estar usando com o quê? Eu poderia estar fazendo qual renda? Né? Então, você tem que avaliar esse custo de oportunidade. Então, se for o momento, meu time está à disposição. Mas se não for o momento ainda, contar com a Contadora da Bolsa nas redes sociais. Né? O escritório chama Contadora da Bolsa Contabilidade e nas redes sociais o trabalho educativo é Contadora da Bolsa. E nunca, nunca, nunca desanimarem do mercado por causa dessa parte burocrática. Tudo na vida vai ter isso. Então, assim, você teve uma ideia de negócio, você não vai montar porque você precisa ter uma contabilidade, porque você vai ter que fazer um contrato social, porque você vai ter que assinar a carteira das pessoas. Então, assim, a gente não pode desistir dos nossos avanços por causa de burocracia. Elas fazem parte da vida adulta e elas fazem parte da jornada de prosperar. E a gente tem que saber simplesmente lidar com isso com tranquilidade, e a Contadora da Bolsa, que sou eu, Alice Porto, estou aqui à disposição para ajudar todos vocês. O recado dado, dúvidas esclarecidas. Alice, obrigada mais uma vez, um prazer ter você aqui, dedicar o seu tempo nesse período tão corrido do ano, né? Trabalha bastante, mas sempre bom a gente ter alguém para esclarecer e tirar todas as dúvidas da declaração do imposto de renda agora, então, 2024, no calendário 2023. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Boa temporada de declaração para todo mundo, mas não esqueçam, acabou a temporada, continua a apuração mensal. Cast Money fica por aqui. Aproveite para acompanhar a gente então no Spotify, no canal da CM Capital no YouTube. Até uma próxima edição.